Bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, em teu lar, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor e Salvador da tua vida. Fale com Deus. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 26 de novembro de 2023, nós vamos para a terceira ministração, fazendo analogia ao reino de Deus, onde o Senhor nos trouxe o pão diário, no livro de Mateus, capítulo 13, verso 33. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Glórias ao Senhor por este verso, onde o Senhor Jesus faz analogia ao reino, onde uma mulher toma um fermento, coloca em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Por 2 vezes Jesus faz analogia ao fermento. Uma delas ao reino de Deus, a outra delas ao fermento dos fariseus. No livro de Mateus, capítulo 16, versos 5 e 6, e também no livro de Lucas, o Senhor diz aos discípulos: acautelai-vos, evitai-vos o fermento dos fariseus. Quando aqui Jesus faz essa analogia, é dizendo para tomar cuidado e evitar ser contaminado com o fermento dos fariseus, ou seja, ele fala da doutrina deles, da falsa doutrina, da doutrina hipócrita, da doutrina que faz com que eles andem por caminhos tortuosos e distante da palavra do Senhor. Mas já esse fermento, onde uma mulher toma dele e coloca em 3 medidas de farinha, é o Evangelho de Cristo, é a sã doutrina. E aquela mulher aplicou o Evangelho de Cristo, a sã doutrina, a própria fé, em 3 medidas de farinha. As 3 medidas fazem analogia ao corpo, alma e espírito. A fim de alcançar o reino dos céus, nós precisamos aplicar o Evangelho de Cristo no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Porque nós somos um espírito, habitamos um corpo e possuímos uma alma. E assim nosso corpo, nossa alma e nosso espírito devem apresentar irrepreensíveis diante de Deus. Jesus nos diz: me busque com toda a sua força, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Nós precisamos oferecer ao Senhor, a fim de alcançar o reino dos céus, um culto racional, ou seja, volição, por vontade, por prazer, nos render ao Senhor, nos oferecer como sacrifício agradável a Deus. Louvar, adorar a Deus por meio do nosso corpo, levantar as nossas mãos, dobrar os nossos joelhos, oferecer o nosso corpo como santuário e templo do Espírito Santo de Deus.
A nossa alma, os nossos sentimentos, o nosso prazer em adorar, o nosso amor pela obra. Todo o nosso ser deve estar voltado para Deus. E assim o nosso espírito, a nossa mente em todo o tempo estar em Cristo Jesus. Porque só assim o pão é formado. O pão é o próprio Jesus e nós devemos ser imagem e semelhança de Jesus. Não tem como alcançarmos o reino de Deus sem que tenhamos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito voltados para Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 vai nos dizer: apresentai diante de Deus de corpo, alma e espírito irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Onde nós vivemos até a vinda do nosso Senhor? É aqui na terra. É aqui que se alcança o reino de Deus. Tendo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito voltados para Deus, em adoração a Deus, renunciando, carregando a cruz e seguindo. Jesus diz: quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Aqui é a arte de adorar do corpo. Carregue a sua cruz. Aqui é a arte de adorar da alma. E siga-me. Aqui é a arte de adorar do espírito. Nós temos que ter os três voltados para Deus. Não adianta eu dizer que eu sirvo a Deus, mas o meu corpo mostra uma pessoa totalmente fora da presença do Senhor. Nós precisamos nos santificar. E assim o reino de Deus irá se alastrar, assim como o fermento aumenta a farinha. Tudo ficou levedado, tudo ficou fermentado, tudo ficou transformado quando aquela mulher aplicou o fermento nas 3 medidas de farinha. Quando nós aplicamos o Evangelho, quando aplicamos a palavra na nossa vida, corpo, alma e espírito, nós somos totalmente e verdadeiramente transformados. Sem transformação, sem mudança, não tem o reino de Deus. A Bíblia nos diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no espírito. Sem sermos transformados, não viveremos em paz com todos e nem alcançaremos a paz que só Jesus dá. Sem sermos transformados, não andamos, não percorremos caminho de justiça, de retidão, de modo que agrada a Deus. Sem sermos transformados, sem aplicar o fermento, sem aplicar o Evangelho, sem aplicar a palavra nas nossas vidas, nós não sentimos gozo no Espírito Santo, alegria no Espírito Santo. Efésios 4:20 diz: alegrai o Espírito Santo de Deus, arrancando de dentro de vós a ira, a contenda, o rancor, o ódio, a inveja, a soberba, ou seja, sem aplicar o fermento nas nossas vidas, nós não conseguiremos arrancar de dentro de nós o que entristece o Espírito Santo. Nós precisamos aplicar o fermento nas 3 medidas de farinha, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Jesus diz: sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade não se alcança o reino dos céus. Sem justiça, sem caminhar por caminho de justiça, não se alcança o reino dos céus. Nós precisamos verdadeiramente da palavra do Senhor, andar por ela, andar sobre as águas, mantendo os nossos olhos fitos em Jesus, sem tirar os olhos dele, porque o diabo está causando distração,
querendo nos tirar do centro da vontade de Deus, até mesmo com falsas doutrinas, com doutrinas de fariseus, com o fermento dos fariseus. Acautelai-vos. Aplique o fermento do Evangelho, a palavra de Deus na tua vida. Busque conhecer a palavra a fim de evitar e afastar do fermento dos fariseus, das falsas doutrinas, daquilo que te afasta de Deus. Mas aproxime-se da palavra que te faz alcançar o reino de Deus. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade, Deus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Deus, enche essa vida com a tua presença a fim de ter discernimento e reconhecer a tua vontade, buscar alcançar a tua vontade em o nome do Senhor Jesus. Tu és Deus, exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Senhor, que nós possamos andar verdadeiramente e genuinamente na tua presença, de corpo, de alma e espírito, de modo irrepreensíveis diante de ti, até a vinda do nosso Senhor, em todo o tempo, todos os dias de nossa vida, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. E quero te convidar a cultuar ao nosso Deus hoje na Igreja Luz para os Povos, Avenida Anhanguera, número 701. Aguardo você e a sua família às 18 horas. Não perca, vai, vamos congregar, vamos ouvir a palavra a fim de elevar a nossa fé. Que você tenha um dia abençoado. Compartilhe com os seus amigos, seus familiares, seus irmãos a palavra do Senhor. E inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia abençoado em o nome de Jesus.